Está no ar, Verdades e Mentiras, o podcast Aldim que visa esclarecer e discernir assuntos relevantes e atualizados na retidão da palavra pura. O podcast Aldim. Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E neste 8º episódio, vamos com o tema Renegando os Nomes Sagrados. Primeiramente, meus irmãos, quero cumprimentar aos nossos guerreiros que dão sempre o privilégio de estar presente na nossa bancada. Quero cumprimentar, então, o irmão Wagner Rai, a irmã Maria Pacheco, o irmão Roberto Flávio, ao irmão Lucas Mascarenhos, ao irmão Breno Oliveira, e eu, Gilson Mar Fronteiro, quero cumprimentar também você, que nos dá o prazer da sua companhia, da sua presença, nos dando um like, compartilhando e também comentando, em nome de Yahshua Mashiach. Vamos então, meus irmãos, neste 8º episódio, que fala sobre esse tema, renegando os nomes sagrados, esse tema que aparece, essa expressão que aparece em Apocalipse 3, ali no versículo 8, diz assim: conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta e ninguém poderá fechar, pois tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegaste, ou não negaste, em algumas edições aparece, o meu nome. Então a gente vê, fica uma pergunta, fica claro que parece que tem alguém que está negando o nome, né? Guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Essa turma tem a turma que não renegou o nome, mas então é porque tem uma turma que nega. Então isso fomenta nós em querer saber mais sobre isso. Então vem esse tema, renegando os nomes sagrados. Então vamos com o primeiro questionamento dessa rodada. Como as pessoas são levadas a negarem os nomes sagrados sem perceberem? Sem perceberem, podem estar negando os nomes sagrados. Vamos dar início com o irmão Wagner Rai. Irmão Wagner, está disponível? Pode trazer para nós aí esse primeiro questionamento. Como as pessoas são levadas, então, a negarem os nomes sagrados sem perceberem? Porque as pessoas, então, podem estar negando os nomes sem perceberem. É isso? Fica à vontade, irmão Wagner Rai. Aleluia. A paz de Alta para os irmãos e irmãs que nos acompanham nesse podcast. Irmã Maria Pacheco, Roberto Flávio, irmão Josimar, irmão Breno, irmão Lucas. É uma honra estar aqui de novo, né, nesse 8º episódio. Negar o nome é negar o próprio Mashiach. Negar o nome do Mashiach é negar o próprio Mashiach, porque o nome é a própria pessoa. Então, assim fizeram os principais sacerdotes com os dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Negaram a Yahshua, né, a pessoa de Yahshua, porque Yahshua, então, no hebraico, no dicionário, Shah é salvação, e Yah é o nome do pai que contém no filho. Então, já por aí, os principais Anás e Caifás, os sacerdotes, já tiveram a barreira. E negar o Mashiach foi só a consequência. Porque Isaías, também se cumpriu uma profecia de Isaías, Ishayahu, no capítulo 53, né, no versículo 1 ao 12, mas eu não vou ler todo, mas algumas partes aqui eu vou ler, deixei registrado, que diz assim, o primeiro versículo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço de Yahweh? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. É desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto,
era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Então, experimentados aqui no trabalho, né, Israel sofria uma depressão, né, econômica. Além de ter 4 moedas correntes, né, e havia também o jugo de Roma sobre o Estado de Israel. No tempo que Yahshua nasceu, no seu tempo de visitação, era da Palestina, né? Então, os judeus tinham Yahshua, o Matias, como a nacionalidade dele palestina, e não, né, como judeu, né? Uma nacionalidade judia, né, dos judeus. Então, os judeus transpassaram o desígnio do Todo-Poderoso e dos Exércitos. Pois o Poderoso, quando usou a boca do profeta dizendo que Belém sairia dali o ungido, né? Então, Belém significa casa de pão, que está registrado em Miqueias. Miqueias, no capítulo 5, do versículo 2 ao 4, né? Ele profetizou dessa forma: E tu, Belém, Efrata, embora seja apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim será local do nascimento do governador do seu povo, do meu povo. Então, Anás e Caifás transpassaram a profecia de Miqueias, que profetizou há 700 anos antes de Yahshua Machia, né? Então, Anás e Caifás fizeram 1/3 da comunidade judaica a negar o Salvador, né? E transpassarmos é ir contra o desígnio do Criador, é ir contra o Filho do Yahweh, o Todo-Poderoso, que é Yahshua Machia, que não é Jesus. Então, transpassar é passar por cima, né, da ordem do Criador, da profecia de Miqueias. Eles passaram por cima, né? Eles ultrapassaram a linha, a margem do interpessoal, do pessoal, da pessoa. Então, transpassar a escritura é o mesmo que trazer até heresias. Porque muitas pessoas falam de heresia, mas não sabem o que é heresia. Heresia é ir contra o Criador e contra o seu Filho, Yahshua Machia. Isso é heresia. Ir contra os desígnios dele, né? E contra as profecias inspiradas pelo Arcadote, né? E aqui, no versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Yahweh e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquinhadores. Assim ele não abriu a sua boca. Então, aqui, no versículo 7 de Isaías 53, versículo 7, já joga por terra todo o quarto evangelho, o suposto evangelho do apóstolo João de Al-Hanan. Pois só neste evangelho, né, o suposto de Al-Hanan, de João, existe diálogo entre Pilatos e o Salvador, Yahshua. Agora eu faço uma pergunta. Qual dos dois livros é a Escritura? O livro de João, o quarto evangelho? Ou o livro de Isaías? Já que aqui, no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo do 1 ao 12, comprova que não houve um diálogo extenso, mas sim uma única pergunta respondida. E todo o tempo, um monólogo de Pilatos. Então, muitas pessoas conjecturam mediante ao quarto evangelho, né? Então, conjecturar é a mesma coisa que querer adivinhar. E adivinhar é encantamento, é enganar, é até mentir. E também, tendo o mesmo peso,
o significado da palavra, por exemplo, falácia, pois significa enganar e mentir. Então, eu não devo, dentro das escrituras, conjecturar e também não devo usar de falácia, porque todas as falas elas têm que ser baseadas na escritura, não na Bíblia, porque a Bíblia contém a escritura. Então, a nossa fala do podcast Aldin, ela tem que ser na escritura. Então, conjecturar, e tenhamos também assim, o cuidado de que alguém está dizendo uma falácia, uma fala, pois entendimento das escrituras, quem dá é o Criador e ao dos exércitos pelo seu Akodesh. Então, eu não vou ler até o versículo 12, mas a minha fala, né, em cima de Isaías 53, versículo 1 ao 12, para que haja um entendimento. E assim, vamos, no decorrer do podcast, desenvolver mais, né, no segundo tema, no terceiro tema. Aleluia. Aleluia, louvado e adorado seja o dos exércitos. Honra e glória damos a Yahweh. Gratidão, irmão Wagner, tremendo demais. É o 8º episódio de Verdades e Mentiras, o podcast Aldin. Então, vamos levar esse mesmo questionamento até a irmã Maria Pacheco, como as pessoas são levadas a negarem os nomes sagrados e sem perceberem, elas, sem notarem, elas daqui a pouco estão falando aquele nome e aquele nome não é o verdadeiro, estão negando. Como é que é essa história? Fica à vontade, irmã Maria Pacheco. Aleluia. Shalom de Alcha a todos meus irmãos que estão aqui e a todos que estão a ouvir e ver esse podcast Aldin. Bem, irmãos, aqui em Mateus 13:33, Alcha deixou uma parábola dizendo assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que ficasse tudo levedado. Então, amado, aqui, esta mulher, a quem ele está se referindo, esta mulher, ele está falando a um sistema religioso que iria se formar, e iria colocar estas 3 medidas de fermento, né, e iria levedar ali, iria inserir mais coisas, iriam colocar coisas que iria levedar tudo esta massa. Aqui, e aqui, esta mulher trata-se também assim, de um modelo que nós vemos na Jezabel, na época dos reis, né? Então, esta mulher, Jezabel, aqui na época dos reis, que é 1 Reis 18 e 19, fala dela desta maneira assim, esta mulher que conseguiu, que entrou lá, ao se unir a Acabe, né, ela ali trouxe o fermento que colocou no lugar do nome do nosso pai. Vou falar aqui, a união de Jezabel com o rei Acabe trouxe graves consequências para o reino norte. Jezabel era profetisa de Baal e ela introduziu Baal no lugar de Ial. Já começou ali uma medida de fermento, colocando ali, e eu acredito que, como a Bíblia diz, o que se fez tornará a se fazer. O que aconteceu nesses tempos agora que estamos vivendo, né, foram coisas que já aconteceram desde 325, depois do Machia, quando Constantino ali, né, ficou ali juntamente se uniu à igreja, né? Aí a gente vai ver isso mais na frente ali. O que aconteceu no passado é a mesma coisa que aconteceu desde 325 para cá, a gente vem neste engano, neste fermento que está acontecendo. Então, como ela era a profetisa de Baal, ela colocou, nesta época, Baal no lugar de Ial. Ela era filha de um rei, Tibaal, o rei da Fenícia, conhecido como rei de Sidônia, que é da cidade de Sidom. E então, esse rei, uma motivação de se unir a Acabe ali,
com Israel, esse rei da Fenícia, teve um interesse político, de entrar ali e unir-se a ela para ali traçar umas relações com Israel e a Fenícia. E dessa união aí, havia esse interesse e ele iria ter vantagens, um com o outro, tanto um lado como o outro. Estava vendo essa vantagem que iria ter, que mais na frente a gente vai ver como foi essa vantagem dessa união de Constantino com o povo Yaldim. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então, essa Jezabel levou quem? Levou Acabe, o rei Acabe, a levantar um altar a Baal e a adorá-lo. E a muitos Yaldins com ele. E isto aí, dando força a Jezabel a perseguir e a matar muitos profetas de Ial que não queriam adorar Baal. Aleluia. Aí assim, amado, do mesmo jeito que aconteceu, que o que se fez, o que foi tornará a ser, o que se fez tornará a se fazer, isso foi feito, e isto foi profetizado pelo profeta Daniel. Depois de que Yalcha morreu, isto aconteceu nas eras da igreja. O que foi que Daniel profetizou, o que iria acontecer nos últimos dias. Daniel, no capítulo 8, a gente vê aqui ele profetizando, dizendo assim, versículo 9. E de um deles, ele estava falando quando surgiu ali o reino romano, né? Quando tinha acabado o reino da Grécia. Ele disse, de um deles saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. O versículo 10, aleluia, louvado seja Yahweh. E se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. A mesma coisa Jezabel fez. Pisou, perseguiu, mesma coisa. E é aquele falando. E se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. E engrandeceu até o exército do príncipe. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. E no lugar do seu santuário foi lançado por terra. A verdade foi lançada por terra. A mesma coisa Jezabel fez. No lugar de Baal, ela colocou ali a Baal. Ela colocou ali a Baal. E aí diz aqui o versículo 12. E o exército que lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Aí depois ouvi um Kadosh, que é santo, que o povo chama santo, que falava com outro Kadosh, dizendo, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e a transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Aí ele disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Outras versões diz assim, como a Peshita, e o justo vencerá. Aí ouvi uma voz de um homem mandando que Gabriel explicasse, desse a entender, no versículo 16, a Daniel esta visão. E ele começa a explicar a visão no versículo 19. Ele diz, eis que eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. No último tempo da ira. Seria aquele povo levado pelo engano de novo, porque ela se exercerá ao determinado tempo do fim. Aleluia, porque desde o tempo que Yalcha veio, que os apóstolos escreviam, o próprio apóstolo Yalhan dizia assim, filhinho, já é a última hora. Já dizia que era o tempo do fim, como aqui a gente sabe, né, que para o eterno, é como diz lá em Pedro, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Louvado seja Yahweh. Aí do versículo 23, que eu vou pular aqui. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabará de levantar um rei feroz e de cara, e será entendido em adivinhações. Versículo 24, aleluia, louvado seja Yahweh. E se fortalecerá a sua força, mas não no seu próprio poder,
não a força de guerra, nem de lutar com espada, nem nada. Depois a gente vai entender mais que força foi essa que ele usou mais para frente. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes, e o povo Kadosh, o povo santo, que chama. Ele destruiria este povo pelo engano. Iria ser este povo destruído, colocando o seu fermento. No versículo 25, para você ver que ele fez essas coisas assim, né? Ele ia fortalecer, não na força, como matando, que a gente vai ver que ele matara muitos, mas na frente eu vou explicar. Mas desceria numa força diferente de um sistema religioso, para tirar aquele fundamento, né? Como disse, tirou o fundamento, fez isso e prosperou. Né? Aí aqui no versículo 25 diz assim, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano, e a sua mão se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. Por causa dessa tranquilidade, que seria de uma forma de quê? Num sistema religioso, ali, tirando o fundamento, colocando o outro no lugar, como Jezabel fez, e ali iria levar muitos a engano. E disse, no fim desses tempos, se levantará contra, aí diz assim, e destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe do príncipe, mas sem mão será quebrado, como tem lá em Daniel 2,34. Eis que uma pedra sem mão veio e deu sobre os pés da Babilônia, desse reinado, que eram os romanos, e ali sem mão seria destruída. Aleluia. Então, esta profecia, amado, veio se cumprir na igreja, como a gente vê aqui. O apóstolo Shaolo já tinha feito uma advertência em Atos 20, 29, que disse assim, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Do mesma coisa que Jezabel fez, ele não poupou, perseguiu, matou. Essas coisas aconteceram, porque nas eras da igreja, aqui em Apocalipse mostra, quando foi a era na época de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse 2, tentaram entrar lá, mas não conseguiram, porque que foi que aqui está dizendo assim, está dizendo aqui no versículo 2, eu sei as tuas obras, Apocalipse 2, 2, eu sei as tuas obras, teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova o que diz apóstolo, e não são. E os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Ali tentaram entrar, mas o nome foi conservado. A gente vê quando chegou na igreja de Esmirna, que foi. A igreja de Esmirna foi perseguida de uma forma que o Yahusha usou Yalhana para dizer a ele, não temas as coisas que hás de padecer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas quando o amado chegou na igreja de Pérgamo, na época de Constantino, na igreja de Pérgamo, Apocalipse 2,13, diz assim, está dizendo assim a palavra, eu sei as tuas obras e onde habitas, é onde está o trono de Satanás. Isso em Pérgamo. Construíram um templo lá e colocaram Zeus dentro. Por isso que ele disse, é onde habita o trono de Satanás. Né? Aí diz assim, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mas como reteve esse nome? Reteve esse nome até o dia de Antipas. Que ele chega a dizer assim, ó, não negaste o meu nome até o dia de Antipas. Minha fiel testemunha, o pai chega a dizer. Mas ele foi morto entre vós, onde habita Satanás. Ele foi morto. Aleluia. Mas ele diz, aí quando chegou esta igreja de Pérgamo, as características delas, como era? Ele disse, mais uma das poucas coisas tenho contra ti, que tu tens lá, tens lá a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço aos filhos de Israel, para que comesse da idolatria e se prostituísse. Então, e assim como os que seguem a doutrina dos nicolaítas.
Então, amada, ali começou a entrar a hierarquia, começou a entrar essas doutrinas, né? Porque ali a igreja, foi ali que a igreja, que do mesmo jeito que Jezabel se uniu a Acabe, Constantino se uniu a Zeldin, que estava crescendo de uma forma extraordinária. Quanto mais matava, mais eles cresciam. A fé deles era tamanha, eles cresciam. E ali, quando diz, tu não pode com o teu inimigo, se une a ele. E a falsa convenção de Constantino a se unir ali, por interesse também, interesse político, porque ele queria se unindo ali, né? Ele teve aquele interesse de ter um domínio, de dominar sobre aquele povo. E foi ali que aquele povo se assentou ali com Constantino para discutir em relação com medo da morte. Por um lado, o povo estava com medo da morte. E por um lado, Constantino com medo do crescimento. Então, se uniu ali, colocou essas doutrinas, e essas doutrinas traziam a hierarquia, que eles deveriam obediência à hierarquia. Aquele que estavam em cima. Do mesma coisa que Jezabel fez, esse Constantino também fez com a igreja ali, né? E ali, eles, no Concílio de Nicéia, ele começou ali, naquele Concílio de Nicéia, primeira coisa que ele fez, discutir a deidade de Yahshua, para dizer que Yahshua não veio como homem, para dizer que Yahshua era um Deus, era Deus. Então, ele foi uma das primeiras coisas que ele fez para discutir ali, e ali, depois disso, veio 381, no Concílio de Constantinopla. Ele disse, se tem Deus, ele disse, né, que ele dizia Deus, e tem o outro que ele botou Jesus, e agora falta o Espírito, como uma pessoa, e ali ele lançou a Trindade, em 381, pelo Papa São Damasco e o imperador Teodósio. E ali ele foi colocando as suas doutrinas, a igreja foi crescendo, colocando os seus dogmas, e esse povo foi levado todinho ao engano e seduzido. E quando veio a época de copiar tudo, de fazer, de pegar, como eles ali, que pegaram os Zeldin, pegaram os seus pergaminhos, tudo que estava escrito da escritura ali, e eles ali pegaram e foram copiar. E na cópia, eles alterou todos os nomes. Todos os nomes, né? No lugar do nome do nosso pai, Iau, ele colocou o título, Deus que vem de Zeus. No lugar também, muitas vezes ele chama, pelo nome do pai, ele chama Senhor que vem de Baal, que é Baal. Né? No lugar dele botar Yahshua, ele colocou quem? Jesus, que vem do latim, que a letra J só veio existir em 1515, 1517, mais ou menos assim. Ele colocou Jesus, que vem do latim Iesus, que significa, ou seja, um porco. Né? E muitos dizem, não, mas ele não colocou muitos do sistema da igreja de Sardes, que são os protestantes, dizem assim, mas nós conhecemos como Yeshua. Yeshua, ele tirou 2 letras do pai, as 2 primeiras letras do pai. De botou Iá, ele botou Ié. Porque, o que quer dizer isso aí, Yeshua? Que está lá em Jeremias 11, 19. Eu não sabia os planos que tinham tramado contra mim. Né? Havia tramado, Jeremias profetizou isso. Jeremias 11, 19. Os planos que tinham tramado contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto e não haja mais memória do seu nome. Esse é o significado de Yeshua. Yeshua significa isso. Yahshua significa que é o fundamento. Yahshua significa Iau salva, porque Iau, pai, Shá, salvação. Quer dizer, Yahshua, quer dizer, Iau salva por meio do seu filho.
Aleluia. Louvado seja Iau. Então, amados, foi tirado esse fundamento, que está lá em 1 Coríntios 3, do 10 a 15, que Shaolo disse, pois eu, como arquiteto, Iau me deu o fundamento para eu colocar, e eu coloquei. E se alguém, sobre este fundamento, lançar outro, né? Ele disse, veja como é que lança. Aleluia. Eu não vou ler agora, porque assim vai tomar muito tempo. E também, amado, tem uma passagem também em 1 Timóteo 2, 4, 5, que diz, colocaram também outra pessoa para mediar entre Iau e o homem, né? Que só pode ser Iausha. Colocaram a Maria. Colocaram outra, colocaram uma medianeira. Mas Iausha que é o mediador, como diz em Timóteo, né? E Timóteo 2, 4 e 5 diz, ele diz assim, para que eles, antes no começo dizia, para que se façam orações por todos os homens, pelos reis, pelas autoridades, porque isso é bom e agradável e real, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, que há um só Criador, um só mediador entre Iau e os homens, Iau Shamashia, homem. Aleluia, louvado seja Iau, louvado seja Iau. E quanto a Iau, que a própria palavra, lá em Marcos 12, 29, Iau mesmo disse para o povo ali da Iaudi da época, ouve, ó Israel, né? Iau é um. Iau é um. E não há outro, ele não é três, ele é um. Ouve, ó Israel, porque Iau é um. Louvado seja Iau. Em 1 Coríntios 8, 5, 6, também vamos ver aqui dizendo assim. Ele diz assim, porque há alguns que são chamados de deuses. Contudo, para nós, há um só Criador e Pai, de quem são todas as coisas, e nós somos para ele. E um só Salvador, Yahushua Mashiach, por meio de quem é tudo e por meio de quem nós existimos. Aleluia. Então, amado, existimos por causa dele. E ele é o mediador. E Yahweh é o único criador, né? E Yahushua Mashiach recebeu este nome do Pai, que o Filho recebeu o nome do Pai. Yahushua. Então, Yahweh, Pai, Shá, Filho, Shá significa salvação. Então, através deste nome, porque nenhum outro nome há dado debaixo do céu, que importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome, só por Yahushua Mashiach. Aleluia. Então, foi assim que foi levado o engano. Copiaram, tiraram os nomes verdadeiros e colocou outro no lugar, como a Jezabel introduziu no passado a Baal. Desta mesma maneira, introduziram Baal, introduziram outros. Aleluia, essa é a minha palavra. Tremendo demais, meus irmãos. Então, a gente vê, né, tremenda fala, extensa, mas vale a pena. A gente vê, então, como as pessoas foram levadas aí a negarem os nomes, e tudo está dentro da Escritura. Tá? A maneira como eles aí profanaram, enganaram, e também está trazendo os nomes também, como foi feito esse engano, profeticamente, está tudo sendo falado lá desde Ishaial. Tremendo demais, louvado seja. Vamos levar a oportunidade do irmão Roberto Flávio, depois dessa extensa fala. Ufa, irmão Roberto, será que tem alguma coisa para falar aí? Louvado seja. Vamos falar um pouco sobre como que as pessoas aí levaram, foram enganadas. Fica à vontade, irmão Roberto. A paz de Alcha a todos os amados irmãos, os ouvintes, aqueles que vão assistir esse podcast, que o Eterno continue nos abençoar em todo o tempo, em nome de Alcha Mashiach. Eu vou ser muito breve na minha fala, eu vou resumir algumas coisas aqui. Nós sabemos que nome pode possuir significados espirituais tremendos. E o nome do nosso Altíssimo revela o seu caráter. Então, tudo começa com Abba, tudo começa na sua criação. Ele deu o primeiro nome à primeira criatura que podemos chamar humano de Adão. E depois ele deu legalidade a Adão a dar nomes.
em tudo aquilo que ele criou como animais, aves, répteis e etc. Então, o nome caracteriza caráter de pessoas. Então, foi feita uma pergunta há mais de 2.007 anos atrás, em Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Quem amarrou o mar numa túnica, quem fixou os limites do orbe, quem encerrou os ventos no punho, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? E me responda se é que sabes. Então, essa pergunta, ela vem tomando uma proporção há mais de 2.700 anos. Então, nós sabemos, como já foi falado aí, que o nome do Criador é Iau. Este nome aparece mais de 6.827 vezes nas Escrituras Sagradas. Mas ele foi tirado das nossas traduções. E no seu lugar, eles colocaram a palavra Senhor, como também já foi falado aí, que significa Baal, no lugar do título. Iau, eles botaram Deus, que tem a origem, é uma palavra oriunda grega, que significa Zeus. Portanto, Deus é Zeus. As primeiras Bíblias, né? Ou o primeiro conjunto, ou as primeiras bibliotecas, que podemos dizer, foi escritas lá no Vaticano, que diziam, no princípio, criou Zeus, céus e terra. E as Escrituras nos mostram que a salvação vem por invocar o nome do Altíssimo. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo 32. Por isso os homens usados por Satanás tiraram o nome verdadeiro do Altíssimo e de todas as nossas traduções. E, em seu lugar, colocaram nomes de ídolos, nomes blasfêmios. E eles também mudaram todos os nomes que traziam o seu nome, o nome do Criador. Até mesmo o nome do Filho do Altíssimo foi mudado para Jesus. E isto foi feito para esconder o nome do Altíssimo. E está em seu nome, pois ocultar o nome do Altíssimo, ocultar o nome do seu Filho, para confundir agora a grande população que se agarra hoje num conceito religioso, buscando muitas das vezes de uma maneira superficialmente a sua verdade. Mas quando nós viemos para essa Escritura, nós vamos ver que esse livro que nós carregamos hoje, chamado Bíblia, né, que hoje nós já sabemos que só tem 40% das verdades, dos manuscritos verdadeiros, originais, mas te dá aqui uma base para que a gente possa ter uma compreensão de algumas coisas. Em inúmeras passagens é enfatizado ali o nome, o nome, o nome, o nome, o nome, o nome. Talvez muitas pessoas não aguçem a curiosidade de querer questionar e querer saber por que nome e não aparece esse nome. Quando aparece esse nome, nós já sabemos, aparece nomes dados pelos homens, pelo sistema religioso, como foi falado aqui, nomes paganizados, como Zeus, como Baal e como Iessos, para que as pessoas verdadeiramente continuem nesse submundo da sua ignorância espiritual. Quando nós damos uma olhada nas Escrituras, principalmente lá no Gênesis capítulo 32, versículo 27, versículo 28, nós vamos ver uma pergunta aqui do próprio Altíssimo. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? O Altíssimo perguntando a uma pessoa, qual é o seu nome? E ele respondeu, Iacov, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, Iacov, mas Israel, porque tens lutado contra o soberano e os homens e tens prevalecido.
eu não gosto muito dessa tradução, porque ninguém tem condições de lutar contra o Criador. Nós sabemos que é uma forma de se expressar, mas sem chance nenhuma de nenhuma criatura contender com o Criador, porque a própria Escritura diz: quem contende ou quem contenderá com o Criador e ficará para contar a história? Ninguém. Mas tudo bem, vou respeitar aqui essa fala que nós estamos aqui lendo. O nome do Altíssimo é tão poderoso que ele diz, e tem um significado de caráter que ele vai falar: honra Yahweh. Lá no Êxodo, capítulo 13, versículo 14, verso 15, capítulo 3, verso 14 e 15, respondeu o soberano à marcha, quando ele perguntou: quem eu direi que me enviou ou está me enviando? Na mentira das traduções dos homens está: eu sou o que sou. Mentira, isso aqui é fermento em cima de fermento, porque o próprio Criador, ele não queria ocultar o seu nome, ele falou para o próprio Marcha mesmo: é Yahweh que está te enviando. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel, Yahweh me enviou a vós. E Yahweh disse mais à Marcha: assim dirás aos filhos de Israel, o Altíssimo, o soberano de vossos pais, Yahweh de Abraão, Yahweh de Isaac, Yahweh de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração a geração. Então, hoje nós vemos aí, irmãos, um engano que tem pairado disparadamente, porque as pessoas, elas estão sobre o monopólio do sistema religioso que dá para essas pessoas comerem o que eles querem. Eles ditam as ordens. É como se fosse um quartel-general. Você tem que se enquadrar naquilo que é apresentado, naquilo que é falado, e sem muitas das vezes poder questionar. O livro de Filipenses, capítulo 2, no verso de número 8, no verso 11, o pai se chama Yahweh e o filho se chama Yahusha. Então é fácil ver o nome do pai no nome do filho, por isso o nome do filho foi mudado. É simples, a gente não vai ver o nome de Zeus, como as pessoas chamam de Deus, o nome do filho, não tem como. Você não tem como ver o nome de Deus, ao mesmo tempo ver o nome do filho e ouvir o nome da cidade. A cidade que o pai fundamentou-se para seu esplendor. Então eles mudaram o nome da cidade também. Para quê? Jerusalém. Seu nome nós sabemos que é Yahushalã. No nome da cidade é fácil ver o nome do Altíssimo, Yahushalã. O próprio Altíssimo disse: a cidade que é chamada pelo meu nome. Daniel tinha profetizado isso no capítulo 9, verso 18 e verso 19. Em Reis, capítulo 11, verso 36, eles mudaram o significado do nome do povo do Altíssimo para judeus. Para você ver como é que é uma bagunça isso. E eles mudaram o significado do nome do povo do Altíssimo. Você vê que há um mecanismo para descaracterizar a verdade daqueles que querem se aproximar com sinceridade e simplicidade do Altíssimo. Então, isto para esconder o quê? O nome do Altíssimo. Pois as Escrituras dizem: o povo que chama pelo meu nome, Daniel também, capítulo 9, verso 18 e 19. Então, não é judeus, é o quê? Yaldim. Você vê que há um monopólio da mentira para que as pessoas não venham ter ciência dessa verdade. E a bagunça, irmão Wagner, ficou generalizada.
começando com todos os nomes. Eles paganizaram os nomes verdadeiros. O nome da cidade, que nós sabemos que é o Shalom, eles botaram Jerusalém. Judeus tiraram os Ialdins. Judá tiraram Judá. Adão tiraram Adão. Abel tiraram Abel. Noé, Enoque, e assim vai embora, irmãos. E assim vai embora. Isaías, tiraram Ishaial. Jeremias, tiraram Irmial. E assim sucessivamente. Então você vai ver que, de uma certa forma, hoje, esse sistema religioso que se diz Igreja do Altíssimo é totalmente descaracterizada da verdade. Até os cultos que se fazem, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que o Pai exige de cada um que se aproxima dele como verdadeiro adorador. Então, o nome, nós sabemos que o nome é Ial, nós sabemos que o nome é Ial, mas o diabo continua com a sua mentira. O diabo continua na sua artimanha de enganar. E por que ele continua assim, irmão Roberto? Porque ele encontra facilidade de enganar as pessoas. Há quem diga que uma mentira, muitas das vezes contada, ela passa a ser verdade. E muitas das vezes, quando você vem com a verdade, a pessoa está tão acostumado no engano da mentira que não recebe essa verdade de bom grado. Então, as Escrituras nos mostram aqui repletamente, em várias passagens, como os nomes, tanto do Altíssimo, tanto do Machia, foi tirado e colocado o nome totalmente descaracterizado, nomes totalmente paganizados. A irmã Maria aí, Pacheco falou, contou um pouco da história, como aconteceu, como foi o processo, como foi o mecanismo usado, para hoje nós vivermos, né, uma religiosidade, né, um ciclo de mentira que se repete de geração a geração. Então é por isso que hoje, ainda, infelizmente, o diabo tem um monopólio da vida de muitas pessoas, porque essas pessoas passaram a ser presas muito fácil, para continuar no ciclo da mentira. A gente tem provado isso, né? Dia após dia, quando a gente quer mostrar a verdade para algumas pessoas, que se diz tão sábia, tão esperta, mas as suas mentes estão cauterizadas pelo engano da mentira. Então, é por isso que essas pessoas, elas são levadas ao erro. Elas continuam a blasfemar do nome do Altíssimo, não invocam o nome do Machia verdadeiramente, porque nós sabemos que só há um nome que foi dado abaixo do céu, a qual há salvação. Sem invocação desse nome, nós sabemos que o negócio não fica bom. Então, o diabo ele continua com a sua artimanha, ludibriando as pessoas. Cumpre-se uma profecia hoje bem embaixo do nosso nariz. A Escritura vai dizer que o adversário ele tem capacidade, não vou dizer poder, porque para mim só tem poder o Criador, mas ele tem a capacidade de se transformar em anjo de luz. A profecia também vai dizer que ele iria fazer muitos sinais de prodígios e maravilha, e muitos dos eleitos seriam enganados facilmente. Então, infelizmente, a gente está diante de uma realidade que a gente tem usado as ferramentas, o mecanismo, o tempo disponível para a gente tentar alertar o máximo possível das pessoas que querem ouvir a verdade, que querem sair do atoleiro da mentira. E como é que isso acontece, irmão Roberto? Eu não sei qual é o mecanismo que o Pai usa. Nós não temos a capacidade, principalmente eu, para conseguir entender isso com a minha mente limitada. Do Pai agir na vida de algumas pessoas e arrancar essas pessoas do atoleiro do engano, como aconteceu nas nossas vidas e na vida de tantos e tantos outros irmãos que estão aí também agora. Porém, temos que entender que há uma crescente a se manifestar
na nossa vida, dia por dia, buscando sempre um entendimento, se agarrando com essa verdade que já foi colocada diante de nós e tentarmos falar, como eu falei aqui, o máximo possível, tocar a trombeta, como já dizia o profeta Joel, a incomodar os moradores da terra e anunciai que o grande e terrível dia do soberano está chegando, né? Eu oro, torço que essas nossas falas aqui possam estar alcançando vidas e mais vidas e que essas vidas verdadeiramente elas possam compreender, trazer à luz da verdade tudo aquilo que foi oculto a nós há mais de 2.700 anos atrás. 2.700 anos atrás, uma pergunta, irmão Wagner, que até hoje ela ecoa nos ouvidos daqueles que examinam as Escrituras. Né? Quem amarrou o mar numa túnica? Quem que fixou os limites da orbe? Quem encerrou os ventos nos punhos? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Me responde, se é que sabes. Então, essa fala foi um deixa, irmãos. Josimar, essa fala foi um deixa. Peraí. É uma pergunta. Para quê? Para que eu aguce o desejo, né, e a curiosidade de procurar quem são esses dois personagens. E nós sabemos hoje, pela benevolência do Pai, que é o nosso Altíssimo Yahweh e o nosso Salvador Yahshua Mashiach. Irmão Josimar. Aleluia, tremendo demais. Meus irmãos, a gente vê, então, que o indivíduo, muitas pessoas são levadas, são seduzidas, porque elas estão vendo tudo que está acontecendo com suas famílias, tudo que está acontecendo no mundo ao seu redor. Então, elas são seduzidas pelo sistema religioso a entrarem no sistema. Então, as pessoas entram no sistema. Entrando no sistema, elas começam a ser doutrinadas por doutrinas de homens, por nomes enganosos dados por homens, nomes de blasfêmias. Então, essa pessoa que tem o espírito, tem o ruach do Pai, ela sente que tem alguma coisa errada, sente que não está certo e começa a questionar. Começando a questionar, ela não é bem aceita naquele sistema, naquela igreja, naquele círculo que está ali, né, religioso. Ela começa a ser mal vista muitas vezes, né? Então, tudo isso acontece. Então, essa primeira levada, a gente viu aí. Então, como as pessoas são levadas, um sistema que foi montado muito, muito lá atrás. Por isso, essas pessoas que têm dúvidas, e elas ficam com dúvidas e não têm as suas dúvidas respondidas, porque esse engano veio lá de trás, Conselho de Nicéia, 325, numa situação que as pessoas têm dificuldade de olhar para poucos anos atrás, 10, 20 anos atrás, muitas vezes aí, né, 200, 300 anos atrás, as pessoas já não conseguem olhar para trás. E para saber essa história toda, nós temos que ir lá em 325, Conselho de Nicéia, onde começou todo o engano. Louvado seja Yahweh. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Contamos, então, com o teu like, com o teu comentário, com o teu compartilhamento, para dar um engajamento que o nosso trabalho possa alcançar voos mais altos. Louvado seja Yahweh. Que abençoe. Já voltamos. Enquanto fizemos esse rápido intervalo, vamos de informações. A todo o povo que se interessar em saber mais e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Yahweh, ou acesse o site www.atalaiadeyahu.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Yahweh com o irmão Tiaguinho.
Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima. Aleluia. Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E nesse 8º episódio, vamos com esse tema, renegando o nome sagrado, renegando os nomes sagrados. Vamos para esse segundo questionamento. Qual a importância dos nomes sagrados nas vidas das pessoas? Que importância tem, então, para as pessoas, os nomes sagrados? Irmão Wagner, fica à vontade, meu irmão. Aleluia. A importância é a pessoa sair da condição de leiga, né? Tem a passagem nas Escrituras que fala: a quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Né? Aí tem a pergunta retórica: envia-me a mim. E aí nós nos colocamos nesse parâmetro. Nós estamos aqui no podcast Verdades e Mentiras para justamente elucidar, né, todo o entendimento das pessoas que vão ouvir e ver esse podcast. Então, ela tem que sair daquilo que é da forma leiga, né? Procurar, buscar. O irmão Roberto, ele colocou aí, né, na sua fala, o Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Né? Quem subiu o céu e desceu? Uma pergunta, uma retórica. E aqui a gente faz isso também, né? O podcast Eudins, ele faz uma pergunta retórica, né, para as pessoas, né, se atentarem em buscar. O escritor Agur, né, pai dele era Jacques, eles eram da tribo dos ismaelitas, e ele era o autor do capítulo 30 de Provérbios. Né. Então, o Provérbios 30 não poderia se haver esse entendimento lá no passado. Porque esse entendimento só pode se haver agora, porque a gente sabe quem é o Filho. Então, imagine, né? Um milênio atrás, 2 milênios atrás, uma profecia que se cumpriu nos dias da visitação de Yahshua, né? Então, ele como autor, né, inspirado pelo Arcadosh, né, escreve Provérbios capítulo 30. E aí no versículo 4, quem subiu o céu e desceu? Aí, quem é que subiu o céu? Yahshua, levando o cativo ao cativeiro, né? Saindo das extremidades, né? Pegou para aqueles que estavam lá no tempo de Noé, afogados, né, na desobediência, e ele pregou para aqueles. Yahshua, o próprio Yahshua pregou para aqueles que no tempo de Noé se perderam no dilúvio.
Então ele levou cativo ao cativeiro. E aí quem é que subiu? Ele. E depois ele desceu para avisar a Pedro que ele iria para Galiléia. E ele manda avisar a Pedro, ó, fala para ele ir também, porque Pedro tinha negado Yalcha, né, antes de ir ao madeiro. Então, Provérbios 34, hoje nós temos essa compreensão, mas lá atrás, não. Então, os nomes sagrados, né, a importância do nome sagrado é sair daquilo que é leigo. Imagine uma coisa, né? Satanás, ele vai para o lago de fogo, conhecendo o verdadeiro nome do Criador, né? E aí você aí, que está nos ouvindo, né? Que vai ser um cidadão dos céus, um escolhido para reinar no milênio, vai estar diante do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e dos exércitos, e do seu filho Yalcha Mashiach. Aí você ouvirá o que está escrito em Matitial, no capítulo 25, versículo 34 ao 40. Vinde, bendito de meu Pai, possui um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, estava estrangeiro, hospedaste, estava nu, vestiste. E aí você vai dizer para Yalcha, quando te vimos com fome, com sede, nu ou estrangeiro? Aí ele vai dizer, quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, Satanás, conhecendo o nome Yal, vai para o lago de fogo. E você vai reinar com Mashiach. E hoje você vai aprender que o nome não é Jesus, que o nome é Yalcha, ou Mashiach. Então, o princípio da intimidade com o Criador e o seu Filho começa pelo nome. Não? Você vai reinar no reino milenar, né? E aí a expressão, o contato, né? A reverência já começa pelo nome. Yalcha, ou Mashiach, né? E Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 4 ao 6, né? Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Então, Yalcha viu, naquela época, no primeiro século, na igreja de Sardes, alguns que não se mancharam, porque eles reteram o nome, guardaram o nome, como a irmã Maria Pacheco trouxe aí, nas fala dela. Então, reter é guardar, é conservar. Então, conservou o nome do Mashiach. Pois Filadélfia sabe o nome do Salvador. E o nome do Salvador é Yalcha Mashiach. Então, o princípio da intimidade a conhecer o Todo-Poderoso Yal dos Exércitos. E ter intimidade com o Salvador, o seu Salvador é Yalcha Mashiach. Então, já começa pelo nome. Essa é a importância do nome. E com a sua conduta, você pode renegar o Salvador Yalcha Mashiach. O correto é buscar a lucidez dentro do seu ser e fazer prova com o Criador para você livremente tomar a sua escolha. Porque, lembrando que as consequências é você quem vai levar para a sua vida. Aqui, neste momento. E na vida vindoura. Porque na vida vindoura, só você sabe para onde você vai. Então, o início, o princípio da sabedoria e o princípio da intimidade começa pelo nome. O nome do Criador não é Deus, que vem de Zeus. É Yal, Yal dos exércitos. Então, assim, em nossa geração, quantas vezes já presenciamos cerimônias de homens serem empossados como presidente, sendo chefe de Estado, de nações superpoderosas, e com a mão esquerda sobre a Bíblia, e jurarem
a Deus, porque Deus venceu. Eu acredito que em Israel, o ser humano, ao ser empossado como primeiro-ministro de Israel, venha exaltar o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é Yahweh dos exércitos. Aleluia. É com você, irmão Josimar. Aleluia! Tremendo demais! É o 8º episódio desse Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, renegando os nomes sagrados. Então, vamos lá, vamos até a irmã Maria Pacheco. Qual a importância dos nomes sagrados na vida dos crentes, dos fiéis? Qual a importância, minha irmã? Fica à vontade, louvado seja. Aleluia, aleluia. A importância, amado, é grande, essa importância na vida do Yaldim e de toda a humanidade, que como o irmão trouxe aí, né? Joel 2,32, e o Eterno falou assim: e há de ser que todo que invocar o meu nome, que invocar o meu nome, será salvo. Que nome é esse? Aqui diz assim, e há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Só que nas Bíblias tem dizer assim, e há de ser que todo que invocar o nome do Senhor, mas que Senhor? Que nome? Cadê o nome desse Senhor? Um Senhor sem nome, um título aí que colocaram, né, que na realidade esse Senhor significa Baal. E há de ser, mas é assim, e há de ser que todo que invocar o nome de Yahweh será salvo, porque no monte de Sião e em Al-Shalom, que não é Jerusalém, é em Al-Shalom, haverá livramento. O Eterno já estava falando ali, que no monte de Sião, desde aquela época da lei, do monte de Sião, onde trouxe o quê? As leis. No monte de Sião haverá livramento, e assim como Yahweh tem dito, e nos restantes que Yahweh chamar. Haveria um povo que Yahweh ia chamar, né? Nesses restantes que Yahweh chamasse. Aleluia. Por isso que aqui se confirma, né? Como eu já falei, que Yahusha, ele recebeu o nome do Pai. Yah, Pai, Shá significa salvação. Aí, Yahusha, quer dizer, Yah salva por meio de seu filho. Filipenses 2:8-9 diz assim, que Yahusha, né, achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte no madeiro, pelo que também Yah exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Que nome é esse? O nome do Pai. Como diz lá em Hebreus 1:4. Ele herdou um nome mais excelente do que os anjos. Então, ele herdou o quê? O nome do Pai, Yahweh. E Shá vem de salvação. E Yahusha, que significa Yah, Pai, Shá, do Filho, juntou os dois nomes, fez Yahusha. E quer dizer, Yah salva por meio do seu Filho. Por isso que ele diz, quando Yahusha veio, que estava ali, né, o apóstolo Pedro, pregando ali, quando a descida do Pentecoste, e Pedro chegou a dizer, em Atos 2:21, e há de ser que todo que invocar o nome de Yahusha será salvo. Né? A mesma expressão se repete em Romanos 10:13. E todo que invocar o meu nome será salvo. Então, amado, isso é uma importância bem grande, porque esse nome, ele está no nosso entendimento, nos nossos lábios. Há o que em nossos lábios? Há um cântico novo, há um cântico que nós estamos cantando, nós estamos louvando e adorando ao Criador. Ele pôs em nós um cântico novo, que nós falamos, anunciamos, levamos para outras pessoas esse cântico novo, que é o seu nome. Estamos levando, aleluia, louvado seja Yahweh dos exércitos. No Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, tem um episódio, amado, muito interessante, que quando Ezequiel estava sentado na sua porta da sua casa, ali no exílio ali,
o anjo pegou Daniel pelos cabelos e levou a um lugar, e levou Daniel 8 a um lugar onde os Yaldim estavam adorando. E ali, os Yaldim, dentro do templo de Yal, colocaram outras imagens lá nas paredes, outros e buscando a imagem de Sol, a imagem de Tamuz, e colocando outro ali. E aquilo ali indignou o pai. Indignou o pai. E quando chega, isso é no capítulo 8 de Ezequiel, e quando chega no capítulo 9, Ial, dali, exerce o seu juízo, ele dá uma sentença sobre esses que estavam invocando outros, sem ser invocar ele. A gente vê em Daniel, em Ezequiel, aliás, aleluia, em Ezequiel 9, 4 e 5, 6, eu só ler só 3 versículos, que tem essa passagem assim. Quando Ial pegou Ezequiel e levou, disse, mais abominação do que essa tu vai ver, filho. Entra, abre a porta e vê o que é que estão fazendo ali. Os homens virados para o sol e ali adorando ao sol, adorando ao Deus Sol, adorando ali a outros. E as imagens na parede. Né? Aí que foi que ele disse? Que é que o Eterno manda? O Eterno diz assim, ó. Passa pelo meio da cidade e pelo meio de Alxalã e marca com um sinal na testa os homens que suspiram e que gemem por causa de todas essas abominações e que cometem no meio dela. Os homens que não suportavam buscar outro sem ser Ial, os homens que não suportavam a idolatria, esses homens seriam marcados na testa. Aí ele diz assim, e aos outros, disse, ouvindo eu, aqueles que não tinham, que não ia ser marcado na testa, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe os vossos olhos, nem vos compadeçais. Aí disse, matai os velhos, mancebos, virgens, meninos e mulheres, mas não tocai em ninguém que tem o sinal, aquele sinal que eu falei, que iria marcar na testa. Começai pelo meu santuário e pelos anciões que estavam diante da casa, ele mandou começar. E este mesmo sinal, este é o sinal que Ial tem dado a sua quer ir lá. Ele tem dado a ela esse sinal na testa, como está lá em Apocalipse 3, a um povo que tinha essa característica, que guardava o seu nome, que ali respeitava o seu nome, que não trocava por nada o seu nome. Então tem Apocalipse 3, 7, que diz assim, falando Yohana, falando ao mensageiro desta igreja, Filadélfia, falando a ela, dizendo assim, e ao anjo que está, a igreja de Filadélfia, escreve, isto diz o que é Kadosh, o que é santo, como diz aí no sistema santo. Isto diz o que é Kadosh, o que é verdadeiro, não é o falso. Aleluia, já começa dizendo, ó, o que é Kadosh, o que é verdadeiro, o que não é falso. Que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A chave do reinado de Davi, que Davi sempre seria uma lâmpada diante de Ial, e o reino seria eterno, para sempre, perpetuamente. Ele tinha essa chave de Davi, para abrir o reinado, para abrir aqueles que iam reinar com Machia. Aleluia. Ele botou aqui no versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que antes de ti pus uma porta aberta, ó Filadélfia, está falando a Filadélfia, e que ninguém pode fechar, tendo pouca força, és um grupo menor, ó não temas, ó pequeno rebanho, né? Porque foi do agrado de Ial, lá em Lucas 12, 32, dá-vos o reino, pequeno rebanho, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A versão Jerusalém diz, e não renegaste o meu nome. Como renegar? Porque uma vez foi tirado o nome e ela não sabia, estava servindo a outros, pensando que era o verdadeiro, como disse, aqui se apresenta o verdadeiro. Pensando que era o verdadeiro. E quando descobre o verdadeiro nome, que Ial vem mostrar, fazer com que você se conheça. Você diz, não, já estou com esse,
eu tenho sido abençoado, e gosto de saúde, minha família está bem, tenho minha casa boa, meu carro. Aí você renega este nome. Novamente, né? Uma versão diz negou, outra renegou o nome. Ao descobrir a verdade e não querer, como muitos ali em Al-Shalom, né? O Eterno, ele ali, quando foi para o segundo templo, para a edificação ali, com Zorobabel, o Eterno ali, ele atuou no ruacho de alguns para que voltasse a Al-Shalom, e muitos não quiseram voltar. Já tinha cargo na Babilônia, já tinha lugares ocupados na Babilônia. E hoje está acontecendo do mesmo jeito. Muitas pessoas dizem, não, eu tenho um cargo disso, eu tenho um cargo daquilo, sou abençoado, sou isso, sou aquilo, e tem rejeitado este nome. Louvado seja Yahweh. Né? Aí ele diz aqui no versículo 9, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem Aldins e não são, vamos supor, que dizem que creem no Pai, mas creem em outro, que creem, né? Mas eles não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e se prostem a teus pés. Ali naquele grande dia, versículo 10, ele diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir, ou da provação, e muitos de provação, outros de tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra, para provar os que habitam sobre a terra. Como tu guardaste esta palavra da paciência, também ele vai guardar da hora. Então, nessa hora da grande tribulação, da grande provação, que vai vir uma provação sobre um povo que recebe o nome e não aceita, e não aceita, diz, eu quero ficar com esse, que eu já estou acostumado com esse tem me dado e esse tem me abençoado. Mas não sabe ela que a própria palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Não sabe esta pessoa que diz que Yahweh deixa o sol e a chuva vir sobre o justo e sobre o injusto. Porque todas essas boas dádivas recebemos do Pai e não de nenhum outro. Louvado seja Yahweh. Aí quando ele chega aqui no versículo 12, ele diz assim, a quem vencer, ele diz assim no 11, eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu pai, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele, escreverei sobre ele o nome do meu pai, o nome da cidade, e o meu novo nome, a nova Yal-Shalom, e o meu novo nome, o nome da cidade, o nome do meu pai, o nome da nova Yal-Shalom, e o nome do meu pai. Então, essas pessoas, ela vai vir no entendimento, o que é? No seu entender, no seu raciocínio, na sua mente, ela já está selada, ela já está marcada, como ele marcou o povo naquele tempo, que se indignava com a idolatria. Então, este povo de hoje está sendo marcado com o nome do Pai, com o nome do Filho. Ele está vindo na sua fronte, no seu entendimento, marcado pelo Pai, né? Para aquele grande dia que vai ser livrado. E este povo será livrado, como diz a sua palavra, aqui em Apocalipse 14:15. Esse povo são como primícias do seu fruto, do fruto de Ial. São os primeiros frutos que serão levados por Ialcha no arrebatamento. Que diz assim, Apocalipse 14:1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro, sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que nas suas testas tinha escrito o nome dele e o nome do meu pai. Como eu falei, ó, nas suas testas, não que vai escrever, vou escrever aqui, não. No seu entendimento, na sua consciência, ele já tem isso, que o pai é Ial e que o filho é Ialcha. Ele diz, e ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas,
como voz de muitos trovões, e ouvi uma voz de arpista, que tocava as suas harpas, e cantava como um cântico novo diante do trono. Que cântico novo é esse? Eu falei, é o nome é o nome Alcha, não há outro que possa salvar, é na nossa história, na nossa vida, que nós semeamos, nós estamos com esse cântico de alegria em nós, dizendo, ai meu Pai, gratidão por esta revelação, porque a palavra do Eterno é uma revelação. Como ele disse, graças te dou, Pai, que ocultasse estas coisas aos sábios e aos entendidos, e a revelaste aos pequeninos, porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, ou aquele a quem ele quiser revelar. Então, foi revelado a nós, né? E despertou a cada um de nós. E ele disse, esse 144 tem um cântico novo na sua boca, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados como da terra. E esses 144 foram os que foram comprados, como eu falei, com primícia. E estes são os que não se contaminaram com mulheres, com um sistema. Mulher, ele quer falar um sistema de religiosidade. Não se contaminar com qualquer um outro. Por isso que ele disse, guarda a tua coroa, para que ninguém tome. Pode ser qualquer um que estiver ao nosso lado e vier trazer algo que o Eterno não fale, que a gente não, que o Ruá não fale por nós, nós temos que ficar na vocação que fomos chamados. Por isso que ele disse, guarda o que tens, o que tu recebesse pelo Ruá do Pai, guarda o que tem, porque foi uma revelação, guarda o que tens, né, para que ninguém tome a tua coroa. Aí ele diz aqui, estes são os que não se contaminaram, porque são virgens, estes são o que segue o Cordeiro, não segue a homem, segue o Ruá, que o Cordeiro deu para ele ficar em Alxalã, até que do alto seja revestido. Pelo esse Ruá, que vem nos revelar, que vem nos ensinar, como eu falei. Esses não são esses que não se contaminaram com mulheres, eles seguem o Cordeiro, para onde quer que este vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Ial e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Ial. Aleluia! Porque assim aprove, porque foi Ial que faz todas essas coisas. Não me glorio, como diz assim, eu me gloriarei em conhecer a Ial e os seus feitos, que o homem não se glorie em si mesmo, porque não é aprovado a quem em si mesmo se louva. Mas louvar a Ial, louvar ao Criador, porque aprove a ele a fazer isso e a nos revelar esta verdade. Aleluia, aleluia. Esta é a minha contribuição. Aleluia, tremendo demais, gratidão, minha irmã, tremendo demais, é o 8º episódio, renegando os nomes sagrados. Vamos então com esse tema, com esse questionamento agora para o irmão Wagner, não, agora vamos para o irmão Roberto Flávio. Vamos acabar com o irmão Roberto Flávio. Qual a importância dos nomes sagrados na vida do crente? A importância de saber os nomes sagrados e se render a ele. Sair do engano religioso. Irmão Roberto, fica à vontade, meu irmão. Quero ler um texto aqui de Números 6, a partir do verso de número 22, que diz assim, então, o soberano disse a Márcia, fala a Arão e aos seus filhos, e ordena-lhes, assim abençoarei os filhos de Israel. Direis a eles, Ial, o soberano te abençoe e te guarde. Faça o Altíssimo resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o soberano revele a ti a sua face de amor e te conceba benevolência. E no 27 ele vai dizer, e assim eles invocarão o meu nome sobre todo Israel, e eu vos abençoarei. Então, o nome, nós sabemos que é fundamental, e não é os nomes, é o nome. Nome, ele simboliza algo tremendo, como nós falamos aqui, como personalidade e caráter.
Então, o Eterno sempre alertou aos seus seguidores, a seu povo especificamente, quando a história começou, que ninguém deveria abrir mão do seu nome. Como nós fizemos a nossa fala nesse podcast, falando que as pessoas não invocam o nome do Abba e nem o nome do Mashiach, porque esses nomes ainda não estão dentro do seu ser verdadeiramente. Mas no dia que esse milagre acontecer, essas pessoas invocarão esse nome, não tenho dúvida. Porque renegar o nome do Altíssimo é renegar a entrada na nova Canaã celestial. Renegar o nome de Yahshua é renegar o sacrifício que ele fez no madeiro. É abrir mão de seus pecados, das suas culpas serem pagas. O livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 13, no verso 47, nós vamos ver ali uma orientação do Mashiach, que eles foram portadores da salvação porque eles levavam um nome que salvava, é um nome. As outras tradições vai dizer totalmente ao contrário. Qual era a orientação do Mashiach? Que eles levassem o evangelho da benevolência através do seu nome e através do seu feito. Disse Yahshua também em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Hoje as pessoas elas podem ser salvas invocando o nome do Altíssimo na pessoa do seu próprio filho Yahshua. Se nós resumirmos o texto vai dizer isso. Por isso está escrito, mas como poderiam invocar aquele a quem não ouviram falar? E como poderiam ouvir sem alguém para anunciá-lo? Hoje, o Eterno tem usado várias pessoas para que esse nome seja propagado. Só não recebe de bom grado se o coração tiver totalmente cauterizado pelo engano. Né? A Escritura vai dizer, em várias passagens, Yahshua vai dizer, eis que eu estou à porta e bato, se tu abre, eu entro. E como abre, irmão Roberto? É abrindo a porta do entendimento, recebendo as revelações que o Pai, nessas últimas horas, tem trazido a cada uma pessoa. Então, o nome é tão importante que nós vamos entender, uma vez agregado a esse nome, que não devemos nem invocar esse nome em vão. A Escritura, ela nos faz várias advertências que nós não devemos invocar o nome do Altíssimo em vão. Lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do soberano, Iau, em vão, porque Iau não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, para você ver a legalidade desse nome, a importância desse nome na vida de uma pessoa, na Querrilar do Mashiach, é tremenda, é insubstituível. O sistema, como foi falado, bem falado aqui, ele agregou esses valores pagãos, né, para que as pessoas ficassem o quê? Ali presas. Você vai ver que quando o Eterno vai dizer para Marcha, falar assim, tu fala para Arão lá, para dizer aos filhos de Israel, invocar o meu nome que eu quero abençoá-los. Em outras traduções vai dizer, diga aos filhos de Israel que coloque o meu nome nos seus filhos para que eu possa abençoá-los. Então você vai ver que tem uma gama aqui, uma gama de personagens da antiga aliança e da nova aliança, que eles trazem o nome do Criador consigo. Ishaial, a salvação é Iau. O próprio título de Aldim, povo de Iau, o Mashiach, Messias ungido, Irmial, Iau exaltará. Você vai ver que tem um significado, o irmão Wagner, um legado do nome do Criador sobre a vida das pessoas e principalmente quem herdou esses nomes, raízes do Criador. Nós somos os zambujeiros
enxertado na oliveira verdadeira, como Carta aos Romanos, capítulo 11, diz. Então, nós devemos fazer o quê? Adorar, como foi falado aí agora, enaltecer o nome do Pai, porque nós, como jambuzeiros enxertados na oliveira verdadeira, precisamos frutificar através desse poderoso nome que está em nossas vidas. E hoje carregamos essa titularidade de também ser denominado como povo de Ial, né? Ialdim. O que tu é, irmão Roberto? Tu é um cristão? Não, já fui muitos anos atrás. Tu é evangélico? Não, eu creio no evangelho, mas evangélico não sou mais. Que tu é? Então, o que tu é, irmão Roberto? Tu tem outra religião? Não, não tenho religião, porque está em Yahshua Mashiach e seguir os propósitos do nosso Abba Pai, isso não tem nada a ver com religião e muito menos com religiosidade, mas está aqui, na consciência plena de você verdadeiramente agora ser livre para seguir as orientações daquele que nos formou. Então não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com religiosidade. Então a gente começa a ver aqui os nomes, os legados dos nomes, né? Mical, quem é como Criador, Yahshua, o Criador que salva, aleluia, né? Yahshua, Yahweh salva. Olha que maravilha. Então a gente vai ver a legalidade, a importância de nós não negarmos esse nome de maneira nenhuma. E esses irmãos, essas pessoas, esses que vão estar ao alcance da nossa fala, que eles possam parar, que eles possam pedir ao Pai que aconteça uma metanoia em suas mentes e se volte. Que sejam libertos, né? Desse encanto da serpente, irmão Wagner, desse encanto da serpente, do engano da religião e da religiosidade, porque o Pai, ele sente prazer em abençoar, né, aqueles que se aproximam dele. Matitial, presente de Al, aleluia, olha que coisa maneira, olha que coisa, olha os legados do Pai no nome das pessoas, para você ver que a importância desse nome, e nós não negarmos o nome, que Apocalipse vai dizer que aqueles que conseguirem entrar pelas portas da nova Canaã celestial receberão uma pedra, e no interior desta pedra um nome novo. Aleluia! Olha a importância do nome, irmão. Olha a importância de não, renegarmos, deixarmos. Não, irmãos, é Yahweh e Yahshua. Aleluia! Eu estava contando aqui ainda há pouco aqui para a esposa, que eu estava trabalhando hoje, e do nada, a peça que eu estava usando, a ferramenta que eu estava usando, misteriosamente desapareceu. Eu falei, que é isso? E só tinha eu, não tinha ninguém. Eu ali já com o horário já estourando, eu falei, meu Pai, me ajuda, Pai. Aonde eu coloquei essa ferramenta? Do nada a ferramenta caiu assim na minha frente. Eu falei, meu Pai, o teu nome é poderoso. Esse auxílio veio. Irmão Wagner, eu fiquei assim, eu falei, meu Pai. E ali agradeci muito porque eu precisava daquela chave para me executar. E é assim que acontece, quando você confia nesse nome, invoca o seu nome. Talvez para as pessoas que ouviram isso, agora uma coisa não, mas o Pai ajuda a gente, ele está presente quando nós invocamos o nome certo. Mas eu estou dentro do sistema, as coisas aconteceram, benevolência pura. Está acontecendo na vida de muitas pessoas o que está escrito lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 31, né, irmãos? No versículo de número 19. E eu usarei de benevolência para com quem eu quiser usar. E eu usarei de bondade para com quem eu quiser. Então, independente, infelizmente, ainda de muitas pessoas não invocar o nome do Criador e estar invocando os nomes blasfemos, os nomes que foram dados pelo sistema, como foi falado, nome que o diabo usou pessoas. Nós conhecemos já o contexto histórico, tudo lá atrás, a irmã relatou aí, trouxe o histórico todo aí, para que essas pessoas invoquem esse nome, né? E aí o Pai olha para aquela pessoa, vê aquela pessoa no engano, vê aquela pessoa, nesse balaio de gato, podemos dizer assim, o Pai usa de favor, de benevolência. Mas nós não podemos confundir favor terreno, favor material,
cura da matéria com o resgate da alma, com a comunhão espiritual. Sabe, irmãos, não podemos. Tem um texto das Escrituras que vai dizer que Abraão, ele teve 2 filhos, não teve? A Escritura mostra que foi na sua pressa, e vai chamar filho da desobediência, e teve o filho da promessa. Quem fez a promessa foi o Abba. E como a promessa do Abba manifesta-se na vida da pessoa? No tempo do Abba, não é no meu tempo, irmão Wagner. Irmão Roberto, tem promessa do Abba? Eu tenho. Estou aguardando, estou. Não é amanhã, não é depois. Mas é no tempo que ele quiser. Pode ser daqui a pouco, terminando essa live aqui. Pode ser daqui a 10 anos, se tiver tempo, não sei. Mas o que o pai fez com Abraão? No tempo determinado, quando esgotou todos os recursos físicos do ser humano, o pai foi lá e presenteou a Abraão com o seu presente, né? Isaac quer dizer sorriso. Tá. E aí a Escritura vai dizer que ele viu aquele garoto crescer e casou seu filho, e depois ele ficou viúvo. E a Escritura vai dizer que ele lá na frente arrumou outro casamento, com o nome de uma personagem chamada Quetura. E a Escritura diz que ele teve filho com Quetura. Mas quando Abraão estava para ir embora dessa terra, quando o pai tinha revelado para ele, Abraão, chegou a hora, findou-se o seu ciclo terreno. A Escritura vai dizer que ele deu a herança a Isaac, e os filhos de Quetura ele deu presente. O que eu entendo isso? O que eu entendo com isso? Tem muita gente que está agarrado nos presentes terrenos, está agarrado na cura da matéria, no milagre ali, na vida de um, na vida de outro, mas abrem mão da herança. A herança só recebe quem é filho legítimo. A herança só recebe quem conhece o nome verdadeiro do seu pai, quem tem intimidade com seu pai, que sabe que o pai prometeu àqueles que se aproximar dele, que invocar o seu nome, ser co-herdeiro do seu trono. E, enfim, das promessas de reino, de reinar, e etc. Mas precisamos abraçar esse nome. Então, quando eu renego o nome, quando eu viro as costas para esse nome, ouvindo esse podcast, ouvindo, sei lá, um vídeo de um irmão, ouvindo uma mensagem de alguém, quando eu renego, quando eu zombo, quando eu escarneio, eu estou fechando as portas. Eu estou fechando as portas da herança. Estou me contentando com os presentes, né? Com os presentes, que o pai dá presente, né, irmãos? Você pode dar até presente para um estranho, irmão. Cansei de dar presente para estranho. É para mim, irmão? É para tu, cara. Pô, mas tu nem me conhece, mas eu quero te dar esse presente. Mas a herança é para os meus filhos. A herança, irmão Wagner, ninguém vai dar herança para estranho. Vai dar? Herança não, meu irmão. Presente a gente pode até dar, mas herança não. Então, você que vai nos ouvir, você que está nos ouvindo agora, nesse exato momento, seja pela manhã, ao entardecer, ao anoitecer, você que vai compartilhar esse vídeo, você que vai fazer o seu comentário aí, entenda isso de uma vez por todas. Você não pode abrir mão desse nome. Te enganaram com Zeus, te enganaram com Baal, te enganaram com Jesus, né? Mas é mentira, meus irmãos, é mentira, minhas irmãs. Sai fora. Como diz lá no livro de Apocalipse, sai fora, povo meu. Shael cansou de adiar. Sai fora, povo meu. Sai fora daí. Pega essa revelação através das Escrituras, que o seu nome possa verdadeiramente estar arrolado no livro da vida, porque você conheceu e agora você faz parte, sabe, das promessas da herança e não só dos presentes. Presente é bom, mas a herança é melhor. Então, guarde esse nome. Ial-Sha, e a nova Ial-Shalom celestial nos aguarda. Irmão Gilsomar, meus amados irmãos, tamo junto. Aleluia, tremendo demais. Esse é o 8º episódio do podcast Aldim, Verdades e Mentiras, com esse tema, renegando os nomes sagrados. Então, ficou muito claro que teve
Então, esse nome foi negado lá atrás, quando Constantino armou aquele grande plano babilônico, né, maligno, onde levou as pessoas, obrigou as pessoas ali, pelo medo, levado pelo medo, a negarem o nome. Aí eles negaram a primeira vez. E agora, então, estão negando de novo, né? Estão tendo a chance de saber a verdade e estão renegando. Louvado seja Deus dos Exércitos. Ficou claro, meus irmãos? Eu espero para você aí que está ouvindo, e espero que esse podcast possa acordar, despertá-lo e trazer à tona, então, para pesquisas, para estudar. Não fica só perguntando para o teu líder espiritual, porque ele também está no engano e ele está debaixo desse sistema religioso, onde ele está refém e não quer, então, falar a verdade, né? Muitas vezes. Outras está verdadeiramente enganado. Nós ficamos por aqui, agradecemos a presença de cada um dos irmãos que compõem a nossa bancada, a tua presença que está nos prestigiando com o teu like, com o teu comentário, com o teu compartilhamento. Fiquem todos com o Yahweh dos Exércitos, em nome de Yahshua Mashiach. Que eu abençoe. Meus amados, um abraço a todos, meus amados irmãos. Satisfação e uma honra contar com sua presença até o final deste episódio. Fique certo de que o trabalho não acaba aqui. Contamos então com seu apoio, compartilhando e dando seu like e se inscrevendo, ativando o sininho. A todos os irmãos que se interessar em saber mais e quer pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Temos também o canal Virgens Prudentes, da irmã Vânia. Temos também, ainda pelo YouTube, canal Guerreiros Dial, com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, Grupo Filadélfia Viva, um grupo de orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigílias. Um grupo abençoado que tem atividade o dia inteiro. Então, um grupo certo para quem está começando, quem pretende fazer a sua imersão, e para aquele crente Aldim maduro que quer caminhar nos 4 pilares. Temos também pelo Facebook, só digitar na lupa Iau e Yausha, a salvação dos que creem, e você vai cair também no grupo forte ali do irmão Roberto Flávio, que está conosco, caminhando aqui. Louvado seja Yahweh. Temos ainda a obra da caridade, Grupo Afocate. Aponte sua câmera para o QR Code, que está aqui do lado, para a Pix, para ajudar os irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam do teu apoio. Fica uma observação, meus irmãos, todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Então, cada grupo é responsável pela sua obra. Tudo bem, meus irmãos? Então tá, ficamos por aqui. Um grande abraço, foi um prazer, um privilégio enorme contar com a tua presença. E não esqueça, sábado que vem tem mais. Aquele abraço, que eu abençoe.